O sol ainda mal aquecia as colinas de Canaã, quando a história de José começou a cortar o silêncio da família. Filho predileto de Jacó e Raquel, ele cresceu envolto em afeto e num manto colorido que mais parecia um estandarte. A túnica não era só tecido, era sinal visível de uma preferência que inflamou corações já cheios de inveja. José trazia no peito sonhos que vinham como visitas estranhas, feixes que se curvaram diante do seu, estrelas e paisagens que se inclinavam, imagens que soavam como promessas e ao mesmo tempo provocavam ódio. Entre olhares cortantes e cochichos à sombra das pedras, a distância entre irmãos foi deslizando para algo irreversível. Quando Jacó enviou José ao encontro dos irmãos no campo, ele esperava notícias simples. Encontrou conspiração. O plano nasceu do ressentimento. Tirar do caminho o menino que despertava favores e presságios. Num só movimento, a traição se revelou, e a violência quase consumou o destino daquele rosto jovem. Mas a história não terminou com a cova seca onde jogaram. Alguém viu oportunidade na desgraça. Mercadores vindos do deserto transformaram a vingança em mercado. O preço saiu das mãos de irmãos e entrou na rota das caravanas. José foi vendido, conduzido por estradas que levavam para longe dos cheiros de casa, para terras onde seu nome ainda não existia. Separado, ele carregou não só correntes, mas sonhos que ninguém mais entendia. E quando a caravana cruza o horizonte em direção ao Egito, restou uma pergunta pesada no ar. O que Deus faria daquela juventude traída? Chegando ao Egito, José sentiu o ar quente do Nilo cortar o cansaço da viagem. Havia cheiros que nunca viraram em Canaã. Incenso, vinho, especiarias e o suor das caravanas. Os mercadores o venderam a Potifar, oficial do faraó. E aquilo que parecia ruim logo ganhou outra face. Trabalho, disciplina, olhos atentos que notavam talento. Na casa de Potifar, José não era apenas mais um servo. Rapidamente aprendeu a ler rostos, a organizar provisões, a dobrar mantos com uma precisão que lembrava o carinho de quem recebe uma túnica nova. Os barris, as portas de madeira, o tilintar de moedas, tudo se tornou cenário de uma ascensão discreta. Potifar confiou-lhe a casa. A confiança transformou-se em autoridade, mas o calor do palácio trazia também paixões. A mulher de Potifar observava o rapaz com desejos e promessas veladas. Havia jantares acesos por risos forçados e portas que se fechavam sem testemunhas. José recusou-se a trair a honra que carregava, não por teoria, mas por fidelidade a algo maior que o sustentava. Sua recusa não foi gesto teatral. Foi firme, silencioso, como uma rocha em correnteza. A vingança, entretanto, encontrou forma. Uma acusação plantada, palavras inventadas que correram até o ouvido do Senhor. Em vez de justiça veio a prisão. Um calabouço úmido, vozes de outros homens, o eco de correntes que não eram suas. Ainda assim, mesmo atrás das grades, algo persistia. A mesma paz que lhe fizera recusar a tentação. Na penumbra da cela, surgiram sonhos estranhos aos companheiros de cárcere, visões que pediam interpretação. O que José faria com aquele novo chamado? Na escuridão da prisão, onde o pó se entranhava nas roupas e o silêncio tinha o peso do ferro, José começou a ser notado por algo que não era seu passado, sua clareza com os sonhos. Entre corredores úmidos e vozes abafadas, homens que tinham visto presságios nas noites trancadas buscavam nele explicação. E José, com calma quase artesanal, traduzia imagens em sentido. Um copeiro voltou à vida. Um padeiro viu a sorte desabar. Os pequenos relatos cruzavam as celas como fagulhas. Havia cheiro de pão queimado pela manhã, o som distante de correntes, risos nervosos quando uma esperança breve surgia. José interpreta não por vaidade, mas por um dom que parecia vir de um outro lugar. Ele lia símbolos como quem lê cartas de um mensageiro. E assim, palavras que tinham sido usadas contra ele, inveja, mentira, abandono, começaram a servir para apontar caminhos aos outros.
Quando o copeiro, enfim, recuperou a posição junto ao rei, prometeu lembrar-se do homem que lhe havia salvo a vida. Mas o mundo tem pressa e a memória humana febre curta. O nome de José ficou preso à penumbra por mais tempo do que merecia. Anos passaram, e então chegou ao palácio um sonho que ninguém conseguia decifrar. O faraó viu vacas e espigas em padrões que anunciavam um futuro turbulento. As sábias tentativas falharam. O rumor correu. Alguém falou do prisioneiro que decifrava o invisível. Chamaram José. Ele deixou a cela e atravessou corredores que cheiravam a incenso e poder, rumo a um trono banhado de ouro. Naquele corredor, cada passo soava como um presságio. Seria ali que se viraria o jogo ou apenas mais uma expectativa enganosa? Diante do faraó, José não tremeu. O salão refletia ouro, estátuas e poder absoluto, mas sua voz trouxe simplicidade. Não está em mim. É Deus quem dará a resposta. O rei narra os sonhos. Vacas gordas devoradas por magras, espigas cheias engolidas por ressequidas. Imagens inquietantes que pediam interpretação. José explicou. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 de fome devastadora. Não era apenas presságio, era instrução. A coragem de falar o que ninguém ousava impressionou o faraó. Mais ainda, a sabedoria prática. Armazenar grãos, preparar celeiros, vigiar cada detalhe como se a sobrevivência dependesse disso. Porque dependia. Ali, diante de príncipes e cortesãos, o prisioneiro se transformou em governador. José recebeu anel, vestes de linho e uma nova identidade. Mas seu coração não esqueceu o pó da prisão, nem o choro da cova em Canaã. Quando a fome chegou e seus irmãos o procuraram sem reconhecer aquele rosto amadurecido, o drama se fechou em círculo. Ele poderia escolher vingança, mas escolheu perdão. O reencontro não foi apenas familiar, foi teológico. A traição dos irmãos tornou-se caminho para a salvação de muitos. O mal planejado foi transformado em bem. E essa história, contada de geração em geração, termina com uma pergunta que atravessa séculos. Se Deus pode usar cativeiro e traição para cumprir propósito, o que ele pode fazer com a sua própria história hoje?